Bueno, primero yo voy a tratar de platicarles un poquito la visión del momento actual y después vendrá Valkyria a platicar otra cosa que ella preparó más enfocada hacia lo práctico y bueno, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, empezaría compartiéndoles un poquito que hace unas horas estuve en una reunión, igual por Zoom como son todas hoy en día, una reunión muy interesante porque fue como entiendo yo que una primera convocatoria, por lo menos a partir de la situación de la contingencia actual, a los representantes pues de pedagogía curativa y terapia social en toda Latinoamérica. Bueno, en México todavía no hay representantes como tales, pero estuvimos yo, Marco Antonio y Gaby, que son las dos formaciones que iniciaron recientemente. Y bueno, fue una plática primero para conocer, ver cómo se estaban moviendo para todas las cosas hoy en día, ¿no? En los diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, esa plática llevó creo que a una conclusión muy interesante que quería empezar compartiéndoles eso, porque de alguna manera la plática nos llevó como a encontrar una pregunta que estaba en el interés común de ese grupo que se reunió hoy, y es ¿cómo hacemos para que las organizaciones que ya teníamos, escuelas, principalmente se habló sobre escuelas y sobre el movimiento de pedagogía curativa en Latinoamérica, pero ante la situación donde muchos se han enfrentado a crisis y están cerrando, tanto escuelas Waldorf como la contingencia está transformando esa parte, pues había ese interés común de cómo hacer para sobrevivir, ¿no? Para pasar esta crisis. Y bueno, a partir de esa pregunta fueron surgiendo otras que creo que fueron todavía más profundas e interesantes, en el sentido de que todos estaban, digamos, en un ánimo que ahorita lo podría yo decir como fatalista, en el sentido de que ya esto nos está sobrepasando y no podemos hacer nada. Y bueno, poco a poco la plática se transformó, la pregunta en otra, que era básicamente preguntarnos qué es lo que necesitamos ahora no nada más como iniciativa, sino como seres humanos, qué es lo que necesitamos hacer. Primero empezar por identificar eso, para poder no nada más sobrevivir, sino transformar y crear algo nuevo hacia adelante. Se habló de cosas, por ejemplo, cómo vamos a pensar no nada más el momento de volver a encontrarnos, el momento del reencuentro. Incluso ya hay un grupo por ahí que empezó un estudio sobre ese tema, ¿no? El reencuentro. ¿Qué es lo que nos puede hablar la antroposofía sobre eso? Y a partir de eso, ¿cómo vamos a planear ese momento que creo que todos estamos anhelando, de volver a encontrarnos pues de manera presencial, que no tiene nada que ver con lo que hacemos en el Zoom? Y bueno, quería platicar, esto fue un poquito lo que se concluyó, ahí quedaron las preguntas como una tarea para trabajar en ese grupo, pero me sirve un poco de introducción a los dos aspectos que quería compartir con ustedes el día de hoy. El primero es
qué es lo que necesitamos en cuanto a reconocer de la situación actual, ¿no? Y yo creo que para esto, pues ya, bueno, tenemos mucha información científica sobre la pandemia, información económica sobre las crisis de los mercados, etcétera, ¿no? Pero si tratamos de pensar un poco más profunda la situación, pues siempre los que estamos en esto podemos encontrar algo en Steiner que nos habla de la situación actual, que pues no es nada más el 2020, sino pues por lo menos los últimos 500 años, ¿no? Podríamos decir que es la época actual. Y en ese modelo de civilización que se ha venido desarrollando, pues por lo menos desde hace 500 años hasta acá, Steiner nos habla de que hay básicamente tres fuerzas de decadencia, ¿no? Que están llevando a la humanidad pues a lo que actualmente estamos viviendo, pero que si vemos durante los últimos 500 años, más o menos las situaciones han sido cíclicas, ¿no? Hace 100 años la fiebre española o la peste negra en la Edad Media, ¿no? O sea, momentos, pues, digamos, apocalípticos, ¿no? Para la humanidad. Y bueno, creo que y en la misma época de Steiner era muy claro reconocer, y creo que podemos reconocer esas mismas fuerzas hoy en día, ¿no? La primera fuerza de la que nos hablaba era hace una comparación Steiner, y lo explica muy detalladamente en algunas conferencias, cómo, por lo menos en la época anterior, los griegos, los romanos todavía vivían en su vida cotidiana bajo el impulso de fuerzas espirituales, pues que guiaban toda su acción y su vida cotidiana. Y que eso, pues en esta época actual, es algo que ya se ha perdido. Hace falta, no hay un impulso de nosotros como seres humanos para traer esta relación con las fuerzas espirituales en nuestra vida cotidiana. Prácticamente no tenemos impulsos espirituales porque hay muchas cosas de lo que pensamos como espiritualidad que ya no le encontramos sentido, como las religiones y demás. Pero, digamos, aquí no estamos hablando de religiones en este momento, sino la relación que hace Steiner con las fuerzas, con esta imagen de la falta de un impulso espiritual, tiene que ver con una falta de cosmogonía, ¿no? Y aquí tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es la cosmogonía? Y básicamente la cosmogonía es primero una forma de pensar, ¿no? Y es una forma de pensar donde siempre está presente en nuestro, bueno, debería estar presente, pero es lo que hace falta. Es un pensamiento que nos vincula con el origen del universo y con el origen de nuestra propia humanidad. Eso es algo que ya, digamos, hemos perdido el interés en eso, y eso causa lo que Steiner llama como la primer fuerza de decadencia que nos tiene pues en este camino. La segunda fuerza, o más bien la falta de impulso, es una fuerza hacia la verdadera libertad. Hoy en día podemos hablar mucho, decir muchas cosas sobre la libertad, nos aclara Steiner, cualquier persona puede hablar muy bien y de expresar muchas cosas sobre la libertad muy correctas, ¿no? Pero hace falta una verdadera comprensión y sobre todo un impulso que venga del interior de cada individuo hacia realmente tener esa voluntad hacia la libertad. ¿Y por qué pasa esto? Steiner nos explica también que esto es
porque en nuestra manera de pensar, en nuestra relación con el mundo, nuestro pensamiento vive inmerso en lo económico y en lo científico natural. Hemos creado una manera de pensar donde todo lo que es realidad para nosotros es nada más de orden económico o es nada más lo que nos dice la ciencia. Creo que eso lo vemos hoy muy claramente, donde todo el mundo se está guiando en la pandemia en base ya sea a lo que presentan los estudios científicos sobre qué es lo que está haciendo el virus y cuántas muertes y si la vacuna y si no, ¿no? Entonces estamos inmersos en ese pensamiento o en el pensamiento de la crisis económica, que si vamos a sobrevivir la pobreza que se está generando y todo eso, y entonces de ahí nos salimos de esa inmersión en ese mundo, estoy hablando de nuestro pensamiento, y el estar inmersos en eso causa algo que es como el antídoto para el impulso de libertad. O sea, la libertad no puede soportar esa forma de pensar del ser humano. Para que la libertad pueda, o sea, es algo que es como la kriptonita para Superman, algo que se llama el término fatalismo. El fatalismo, o sea, el pensar que todos los acontecimientos pues, no se pueden evitar, que todo lo que sucede ya está dado por alguna jerarquía superior a nosotros, por una fuerza superior, y donde no tenemos ningún control sobre nuestro destino, es lo que está matando ese impulso de libertad interior en el ser humano. Y bueno, y el tercer punto, o la tercera fuerza de decadencia, es que la civilización pues, se ha vuelto también muy débil, incapaz de tener verdaderos impulsos religiosos. Y cuando hablamos de verdaderos impulsos religiosos, pues estamos hablando algo que también es muy claro, creo, hoy en día, ya las iglesias pues ya no nos sirven para poder establecer las instituciones religiosas, esta relación con el mundo del espíritu, ¿no? Y pues ya no tenemos, y por lo mismo hemos perdido el interés en establecer relación con ese mundo del espíritu. Entonces, un poco está pues íntimamente ligado esto que estoy diciendo con la primer fuerza de decadencia, ¿no? O sea, si no tenemos un interés por el mundo del espíritu, no podemos generar una cosmogonía en nuestras acciones cotidianas. Y si no podemos sobrepasar este impulso, o tener, más bien, fortalecer un impulso religioso, pues lo que sucede es que vivimos impregnados de egoísmo. Esto de alguna manera ha sido el proceso natural de la evolución del ser humano, pero cuando hablamos de las fuerzas de decadencia que están actuando, es que tenemos que buscar cómo superar estos impulsos egoístas, porque dice que, bueno, nos dice Steiner que lo que nos va a hacer, digamos, cambiar esa tendencia que nos están llevando estas fuerzas de decadencia hacia fuerzas de vida, que son las fuerzas que tienen que, digamos, que tenemos que tener para retomar nuestro camino. Necesitamos superar ese egoísmo y lograr un impulso hacia el altruismo. Y eso es la otra fuerza de decadencia, la imposibilidad del ser humano, de la civilización actual, de haber perdido la falta de sensibilidad hacia el altruismo. Bueno, perdón,
digo la falta, sino vivir con esa falta de sensibilidad, ¿no? Entonces, la falta de cosmogonía, la falta de un fundamento correcto para la libertad y la falta de este sentimiento altruista son estas fuerzas de decadencia que yo creo que no tendría que explicar cómo los vemos en esta situación que vimos actual apocalíptica. Y si entendemos el apocalipsis como es en su sentido original no un fin, sino un momento de transformación y un momento de revelación. Como si ponemos nuestro esfuerzo, nuestra conciencia en ver qué es lo que necesitamos hoy, nos daremos cuenta que estas son las fuerzas que se manifestaron en este específico momento a partir, podríamos decir, de lo que sucedió en China, en Wuhan, ¿no? Pero que no empezó ahí, ¿no? Sino que lleva todo un proceso de evolución para llegar a lo que vivimos hoy. Entonces, esa era la primera parte que quería presentar, reconocer estas tres fuerzas y en un segundo momento quería hablar muy rápidamente sobre los tres elementos que creo que son los elementos que constituyen todo lo que es la creación y lo creativo, lo que vamos a necesitar para construir una nueva situación una vez que salgamos de este momento, ¿no? Y este momento vamos a salir solamente si podemos primero reconocer qué es lo que nos está llevando hacia un camino y por otro lado, cómo trabajar con las fuerzas creativas, las fuerzas de la vida para transformar no en una nueva normalidad la situación, sino más bien en un nuevo mundo. Y bueno, dos de estos elementos están en el título de esta plática. Uno es pues la forma, el otro es el tiempo y el otro es la luz. Creo que estos tres elementos son los que están presentes en todo proceso creativo. Lo podemos ver en cualquier arte, en cualquier... para los maestros Waldorf, que también son artistas, lo pueden reconocer en su práctica diaria. Y un poquito para identificar estos elementos con los que podemos trabajar para crear, ahora sí que nuevas formas en estos nuevos tiempos. Empezaré yo por escribir, voy a usar aquí mi pizarrón. Empezando por la luz. No sé si se ve por ahí, si se ve o escribo más grande. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor lo puedes marcar un poquito más. Mejor, gracias. ¿Sí? Bueno. Y cuando estaba pensando en esto, también pensé para los que estuvieron en el webinar de salutogénesis con el doctor Sergio Brines, cuando nos hablaba de esto de la unidad y la trimembración, como en la unidad siempre hay también tres elementos, la trinidad y la unidad siempre como que son parte de lo mismo, ¿no? En este elemento de la luz, pues es cuáles son los dos elementos que hay presentes junto con la luz, la oscuridad, ¿no? Y entre la luz y la oscuridad el color, ¿no?
Voy a ir al el siguiente elemento, tiene que ver con el tiempo. Y en el tiempo, pues también están los tres elementos que conforman el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Y por ejemplo, bueno, creo que es fácil cuando hablamos de luz, color y oscuridad, reconocerlo en las artes. Por ejemplo, en la pintura pues es muy obvio, pero está en cualquier otra arte, ¿no? En la música pues es, la luz es lo agudo, podríamos pensarlo así, o lo oscuro es lo grave y todo lo que está en medio. En el tiempo, ¿cuál sería el elemento que podemos identificar? ¿Cómo lo identificamos eso? En las artes. En todo lo que es ritmo, armonía, todo es presencia del tiempo, y eso está no nada más en la música, sino en todas las artes, ¿no? Y en toda la práctica del maestro Baldor. Y el tercer elemento, la forma. Y ¿cuáles serían los elementos que podemos encontrar como para hacer una trinidad en la forma? El espacio, y el tiempo. Perdón, no el tiempo, no. El espacio y la materia. Bueno, cuando digo materia no es nada más, es todo lo que corresponde o lo que responde a las leyes de la física, ¿no? Y digo yo que fui formado como diseñador, para mí tiene un significado muy especial estos elementos. Cuando descubro Waldorf y lo que es la pedagogía, los empiezo a comprender de otra manera y en otra dimensión. Pero también esto lo podemos encontrar y reconocer como los elementos principales para cualquier desarrollo de una organización, de un grupo. En todo lo que es creativo, estos son siempre los elementos con los que vamos a trabajar. Ahora, aquí es cómo podemos comprender esto, primero identificarlo. En el momento de formar nuevos grupos, nuevas organizaciones, es una tarea que aquí no da tiempo de hablar de ella, pero sí lo quería dejar presente en el sentido de que tanto para hacer un proyecto de organización como un plan de vida personal, un proyecto personal, la creatividad se basa en estos tres elementos y cómo se combinan y cómo logramos un equilibrio a partir de nuestra voluntad de ordenar eso en cualquier proyecto creativo que hagamos. Y bueno, creo que lo podría dejar hasta ahí. Y nada más recordando, por ejemplo, en el aspecto del tiempo, que algo que también es obvio, pero que Steiner nos recuerda muchas veces, creo en muchas ocasiones, que los momentos de crisis como este, él decía que era
como que ridículo hablar de momentos de crisis, porque todos los momentos siempre son de crisis, siempre son de transformación, ¿no? En algo que está vivo es algo que siempre se está transformando. Entonces, si no podemos pensar así, es que estas fuerzas de decadencia que mencioné al principio, el estar sumidos en esto, es lo que tenemos que identificar y superar a través, con la ayuda o con el manejo de esto. Entonces, como todo es momento de transición, aquí voy a cerrar mi parte de la plática, nada más poniéndome la modestia ahí. Por esto. ¿Vale? Ah, soy yo. Gracias, Pedro. Esa, tú me diste así todos los elementos para continuar hablando. Tenho visto aquí mucha gente querida. Es un prazer escuchá-lo también. Y yo creo que aquí, si pegamos aquilo, yo quería compartir antes de todo uma música, uma letra e uma música em português, e tentei traduzi-la para vocês, que quando entrastes, estava escutando-la. É um senhor chamado Milton Nascimento, é um cantante maravilhoso. E ele disse, primeiro em português, depois em espanhol. Tudo bem? Sim, tentamos? Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como estar, amanhã ou depois de amanhã. Alvoroço em meu coração, resistindo na boca da noite, um gosto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção, sei que nada será como antes, amanhã. En portuñol, yo estoy en este camino. Algún día nos veremos. Sé que nada será como igual a mañana. ¿Qué noticias hay de los amigos? ¿Qué noticias hay de ti? Sé que nada será como es mañana o pasado mañana. Alboroto en mi corazón, resistiendo la boca a la noche, el sabor del sol. Cualquier domingo, cualquier hora, viento en cualquier dirección. Sé que nada será como antes, mañana. Y esto es una música, ¿deu para comprender un poco? ¿Sí? ¿Un poco? ¿Para comprender? ¿No? Tenté. No logré. Otra vez, Val, dicen que sí, por favor. ¿Otra vez? Sí. La misma, la letra. Sí, la letra. Es muy poética, ¿no? Es difícil. Yo estoy en ese camino. Algún día nos veremos.
Sé que nada será igual mañana. Eso se pasa en Brasil en un momento en que estamos con una crisis muy grande. Y tú puedes cerrar lo audio de vida creativa, por favor. Listo. Sí, gracias. Yo estoy en este camino. Algún día nos veremos. Sé que nada será igual mañana. Isso porque nosotros tivemos que muitos que sair do país e para outros lugares, muitas dificuldades, e não sabíamos onde estava muita gente, desaparecia, não? Que notícias há de los amigos? Que notícias há de ti? Sé que nada será como es mañana o pasado mañana. Milton Nascimento. Sé que nada será como es mañana o pasado mañana. O sea, tudo que considero como que cierto, que amanhã ocorre, não mais posso dizer. Sei que nada será como está, como é. Amanhã ou depois de amanhã, tudo será renovado, tudo será diferente. ¿Sí? Ele diz, alboroto em mi coração, resistindo em la boca de la noche, el sabor del sol. Ou seja, o sol está escuro, estamos na escuridão, na obscuridade, como diz Pedro, pero que la boca da noite, ali está o sol esperando su momento para mostrar-se, para trazer tudo que tem que trazer o sol, como a vida, a esperança, a luz, tudo, não? Em qualquer dia, qualquer hora, viento, en cualquier dirección. Sé que nada será como antes, mañana. O sea, puede ventar en todos los sentidos, puede ser o que for, amanhã será diferente. Y estaremos cambiando, ¿no? Y eso vinha con mucha angustia del pueblo brasileño en aquella época por estar viviendo tanta obscuridad, ¿no? E eu creio que estamos muito parecidos, muito como que no mesmo lugar. Agora, de maneira diferente, não? As forças externas que se passa no mundo, depois digo, Doris, as forças de fora que nos compeliam, que nos movimentam a actuar, agir, fazer as coisas, elas estão como que paradas. E nós é que temos que agora escolher o que queremos fazer de nossas vidas. Dentro de uma pandemia, como Pedro disse, temos que seguir ao Deus ciências ou podemos fazer e escolher o que é melhor porque encontramos uma resposta a partir de nós. Não mais no espaço, pero que no tempo. Hoy vivimos o tempo, pero que um espaço fijo, como se plantas se vivem em um espaço físico, paradas, têm vida, brotam lindíssimos flores, frutos, pero que parados. Nós estamos em um lugar e vivendo quase que como que no tempo. Isso é um fenômeno, não? Porque em 1919, quando nós tínhamos a febre amarela, influenza, que foi a última pandemia que vivemos em conjunto humanidade, tudo ocorreu de maneira muito diferente, não? Pero que 4 lugares tiveram esta ideia de fazer a exclusão, a separação social. E esses 4 lugares tiveram muitos sucessos, não? Lograram muitas, pouca gente morreu e uma série de coisas. E depois disso, se tornou um modo de operar quando se trabalha com a pandemia. E não estou dizendo que está certo ou errado, ¿sí?
certo, correto ou não? Estou dizendo um fato. E agora temos uma ciência que hoje disse que tem que ter uma vacuna. Aí, a semana passada, nos disseram que as pessoas que estão se quedando enfermas, com o passar do tempo, se queda sua imunidade, sua capacidade imunológica, que significa que vacuna esta se a própria enfermidade não lhe causa, não cresce lá a imunidade. E aí, depois vem outra coisa, outra, e se contradizem, e nós outros seguimos a eles. Hace isso, lo hacemos. Hace aquilo, nós hacemos. E quando miramos nossos ninhos, o que vamos fazer por eles? Sim, vamos aceitar tudo isto sem tomar uma mudança, mudar um pouco a maneira como vemos que seguir ao Deus das ciências, quando que somos seres humanos, indivíduos. Não sei, isso me pergunto muito, não? Não tenho resposta, no entanto. Mas o que queria trazer aqui a questão, quando Pedro habla das 3 forças, podemos também chamá-las de dúvida, ódio e medo. Nós temos tomado por essas forças muito fortemente em nossas culturas, americanos, mexicanos, brasileiros, todos nós outros. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo momento, não? E a dúvida da vida espiritual, de que o ser humano essencialmente é espírito, está num processo de desenvolvimento e que se queda, qual foi a primeira dúvida? Não acreditar que o ser humano é um ser espiritual. A falta de uma vida espiritual, que não religiosa, que não seguir um dogma, pero que mais que isso, que o ser humano é um co-criador com o espírito, com Deus. Nós temos para criar o mundo com o mundo espiritual. Não nascemos para criar o mundo físico, ele estava aqui, lindo, maravilhoso, não? Perfeito. Estamos perfeccionando o ser humano, esta é a nossa tarefa. E a segunda, ódio, sarcasmo. Tu tem essa palavra, sarcasmo? Sim? Sí. Sarcasmo, em que tudo que tem a ver com o espírito se torna um motivo de... Em português dizemos chacota, não? Não sei como seria em espanhol. Que o ser humano se dúvida, ódio e medo. Sim? E o medo é um dos fatores mais fortes que temos que viver hoje, em termos da nossa sociedade, que pensa muito fortemente com 9/11, com as torres, a queda das torres. Foi a primeira vez que vivemos uma onda de medo que passou por todo o mundo. E agora esta grande tsunami de medo que temos que enfrentar diariamente. ¿Sí? Medo de Covid, medo de algo se passa com meu papá, medo de que algo se passa comigo, algo se passa com meu filho, que a escola está cerrada porque não podemos. Temos medo, fortes medos. E o medo é um problema, um dos grandes fatores para trazermos mais problemas de saúde. Ele não ajuda. Então, esses 3 elementos, eles, de acordo com muitas pessoas que tenho falado, são o oposto do que necessitamos para a salutogênese, para enfrentar situações difíceis. Temos que ter coerência com a nossa espiritualidade. Temos que ter relações saudáveis. E temos que ter recursos que nos ajudem a superar tudo isto. Podemos mover
Temos que essa coerência que se necessita na salutogênese hace com que saibamos que podemos cambiar, porque amanhã será outro dia, diferente e tudo novo. Todos os dias é assim, pero que agora é mais que isso. Então, há 100 anos, quando Rudolf Steiner cria e traz a proposta de remembração social, antes ele já tinha trazido, já tinha apresentado a nós outras leis, outras maneiras de se mirar a sociedade, as relações humanas. Em total, ele tem como que 9 propostas e maneiras que podemos cambiar o nosso pensar para, em caminho na liberdade, transformar a sociedade. E uma coisa que ele traz muito importante é que temos tendências antissociais, sim, e que elas são naturais, que não necessitamos de culpa, porque temos tendências antissociais. Podemos ser intolerantes na vida cultural e podemos ser egoístas na vida econômica. Podemos tomar para nós e podemos querer dar muito, como querer que todos pensem como eu. Te dou meu pensamento e tu me segue, ¿sí? Como se fosse guru. Então, estas forças, dice Rudolf Steiner, e eu concordo com ele, elas estão em 2 caminhos e viemos nós, isso é natural do ser humano, pero que ser social, trabalhar junto, criar novas maneiras de se trabalhar junto, esta temos que aprender. E ele diz, colaboração é uma maneira de trabalho que sempre existiu na humanidade. Não temos que ser inimigos, não temos que competir e destruir na vida econômica. Colaboramos e ajudamos mutuamente um ao outro para que todos possam se desenvolver. Pero que para isso que acontecer entre essa força antissocial, intolerância e a indiferença, ¿sí? Dura e o medo, ¿sí? Temos que criar no meio uma força social que ajude, formas sociais que ajude a nos encontrar socialmente e desenvolver nossas capacidades como é esperado, como planejamos como seres humanos. E aí a pergunta, como Pedro sugere, que temos aqui luz, tempo e forma. E eu digo que a forma se cambia com o tempo. Sempre. Então, no crescimento, quando crescemos, temos um ritmo de crescer, os niños se quedam mais alongado, depois cresce assim, para um pouco, alonga e cresce ao lado. É sempre no tempo, a forma se cambia no tempo e a criação acontece no tempo. E agora nós temos essa oportunidade de trabalhar com o tempo em consciência. Porque antes tínhamos o encontro em lugares específicos e nos quedávamos muito cerrados no espaço. Agora nosso espaço é amplo, é o cosmos que se oferece. Está aqui presente, estou um ponto e o cosmos. E eu posso me transportar nas minhas relações e ter a oportunidade de ampliar todos os meus trabalhos e conhecimento. Não quero dizer que não necessitamos nos encontrar. Quero dizer que estamos à frente de algo que requer que pensemos e trabalhemos de outra maneira. Como vamos fazê-lo? Hacê-lo. Então, se a forma transforma-se o tempo. E o que se passa é que nós criamos formas em nossas escolas, instituições
que se quedaram viejas, que trazem em si coisas que olvidamos, como disse, olvidar, não? Olvidamos os impulsos que trouxemos desta pedagogia. Que la Steiner diz, cada escola Waldorf tem que ser uma luz que manda, que a volta manda para o mundo de arriba sua luz, ilumina, o planeta pode ser iluminado de dentro para fora e não mais de afuera para dentro. Pero que temos que fazer o nosso trabalho para que essa luz se vá para arriba, da maneira que nos conectamos e atuamos a partir da conexão com o Espírito, para que a natureza possa viver, porque estamos destruindo-la, não? Então, entramos em separação, formas antiguas, padres e maestros. Não é padres com maestros, construímos as escolas. Padres e maestros. Não é isto. Temos que mudar este E para com, em conjunto, comunidade, com unidade indo para frente. Esse trabalho constante de encontros difíceis, eles existem para que nós possamos crescer como gente. Por isso que a Escola Waldorf tem essa propriedade de que temos que atuar e aprender a cambiar nós a partir daquilo que miramos afuera, que nos informa, e aquilo que nós trazemos para o outro e los informamos. Informamos não para destruí-lo, para construir, para criar novas perspectivas e apoiar, ajudar ao outro. Esta é a nova forma, com maestros, com professores, com tutores, com mentores, com assessores, com padres, criamos uma nova forma de atuar dentro da escola, por exemplo, não? A comunicação. Dizemos que o problema é a comunicação. ¿Sí? Comunicação é um problema, mas é claro que sim. Porque a resposta não está na internet, tampouco está em criar um espaço de periódico. Tudo isso é importante, temos que ter. O que é mais importante que tudo é que eu tenha um interesse em outro, Interesse. Não interesse porque quero algo dele, mas que interesse porque quero estar ajudando. Sim? E não é fácil. Quem disse que é fácil? Temos que Steiner diz, isso tem que ser aprendido. Egoístas somos por natureza, intolerantes somos por natureza. Egoístas somos por natureza. Isso eu tenho. Todos nós somos quanto? 77 pessoas aqui. Todos nós temos essas capacidades. A que temos que desenvolver é a social, que é aprendida. Temos que estudar para desenvolver nosso espírito através do amor e encontro com o outro. E isso é um cambio muito grande, porque para trabalhar com, temos que ter interesse e saber o que o outro necessita para cuidar daquilo que o outro necessita. Conflitos, temos que cuidá-los deles imediatamente. Papá reclama, tu tens essa palavra, reclama? Sí. Quando se reclama? Quando diz, oh, isso não está bueno, reclama? Sim. Sim, o papá, a mamãe reclama, o maestro reclama. Não existe isto, essa palavra deveria ser eliminada do dicionário. Existe que eu lhe apresento meu dolor.
algo no está bueno para mí. Y la respuesta de otro no es se defender, no es se sentir culpado tampoco, pero que mirar y decir qué se pasa con ustedes. Comprender y ver aquilo que lhe pertenece, que eu posso ajudar, ajudar. Se não posso ajudar em nada, escuchar é uma ajuda. ¿Sí? É uma outra maneira. Temos que parar e pensar que papai reclama, que maestro reclama, que administradores reclamam, e ver se algo se passa, vamos trabalhar para que não cresça em conflito, pero que sí, que entendamos lo que se pasa y busquemos algo mejor, que Steiner llama de aspirar, ¿no? De buscar trabajar con un sentido en que el otro es visto con imaginación, como ser superior que es, ser espiritual que es. Y ahí tenemos a transparencia, otra falta de transparencia, algo viejo, muy viejo, muy. Para ter uma ajuda mútua, para trabalharmos juntos em instituições que querem lograr uma participação na vida através do impulso espiritual. Temos que ser claros o que se passa, transparentes. Isso é liberdade. Liberdade da minha necessidade, do meu medo. Medo de quê? Temos muito receio com isso. Temos que transparência é necessário, fundamental, e esse trabalho com a banca ética para nós é muito importante. Que tudo, aonde se vai, os recursos, o dinheiro, como estamos investindo para o bem da humanidade, tem que ser transparente. Assim posso decidir se estou junto ou não. Quando é transparente, podemos fazer uma toma de decisões que são mais fortes. Então, eu queria dar os exemplos. E antes de fazer isto, queria falar outra coisa. Antes. E depois dos exemplos de como isso pode acontecer de maneira nova, que num programa como este que estamos fazendo em Gita, de gestão e desenvolvimento organizacional, queremos trazer os aspectos da antroposofia, das leis sociais de Rudolf Steiner, leis sociais, leis pedagógicas, não para que nós nos tornamos escravos, como somos escravos da ciência, escravos das leis de Rudolf Steiner. O que Rudolf Steiner nos traz é algo tão incrivelmente criativo e não é determinístico. Ele nos aponta para que na sociedade, e ele sempre faz isso, é incrível. Quanto mais trabalhamos para o outro, e quanto mais o outro tenta cuidar de minhas necessidades, mais saúde teremos na vida econômica. Sim, nós podemos escolher, decidir, elegir que nível nós vamos ter saúde econômica. Só temos que aplicar a lei. Se é mais saúde, menos saúde, estamos livres para decidir. Ele não define como fazê-lo. Ele não define nada, mas o que nos dá a informação é a lei. Como ele disse, essas leis são tanto quanto a lei da gravidade. Então, assim, mira, tu vais se sacar de um edifício de 10 andares abaixo com Nádia? Alguém aqui vai tentar fazer isto? De saúde, com saúde normal, não? Mental normal? Não. Pero que nos lançamos de um edifício de 10 metros
de altura de 10 pisos, no sé cuántos metros, nos lanzamos abajo cuando consumimos productos a custa de la miseria de otro. Hacemos eso todos los días. Esto es un crimen contra la propia humanidad que nosotros hacemos. Y ahí él dice, tú no tienes que te culpa por eso, simplemente cambia. Cuando mira algo que va a consumir, pensa na cadena de todo o processo. E ver, a esto que estou consumindo, tem saúde daquele que trabalha. E assim estou criando saúde. É os mesmos na escola, não? Mesmo. Estamos numa pedagogia que tenta trazer equilíbrio, desenvolvimento de todas as facetas múltiplas de cada niño. Não é igual para todos. Mesmo que ensinamos para o grupo, cada niño tem seu processo e estamos atentos a todos eles. E aí comparamos esta pedagogia que trabalha para o ser humano da nascimento a sua morte e depois da morte também está atuando a pedagogia e comparamos com uma outra que é mais barata, tem isso, barata, pouco custo, baixo preço, é barato que chama? Barato? Então, comparamos porque é mais, o preço é menor. Mas como podemos comprar uma pedagogia? Não podemos. Não é possível. O que hacemos é contribuir para que aquele grupo de maestros, el grupo de padres, el grupo de promotores, possam se acercar à tarefa de desenvolver a escola e de trabalhar com os niños. Hacemos possível quando contribuímos. E se compro mais barato, estou deixando mi hijo afuera de aquilo que para ele era importante, tanto que estava e se quedou em uma escola. Então, é valioso buscarmos formas novas de pensar. Não mais falamos de sueldo. O maestro não troca horas por plata. Hablamos, sim, de a contribuição para que sua vida seja possível, para que ele possa fazer seu trabalho. E aí quero contar exemplos para não nos quedarmos, está falando que coisas que queremos trabalhar em nossos programas, não? Que, por exemplo, ajuda mútua. Pedro, ainda tenho tempo? Posso seguir mais 5 minutos? Sim? Ajuda mútua. Eu trabalhei em uma escola que tínhamos um grupo de padres e uma maestra, cuja não sei se, cuja tarefa era estar ligado e antenado na saúde da comunidade. Isso. Eles como que eram guardiões da saúde. Se alguém estava enfermo, nos mobilizava. Quem pode cozinhar para esta mamã que está enferma? Quem pode cuidar dos niños para levar para sua escola, para fazer play dates e coisas desse tipo? E mobilizava a comunidade toda para que todos estejam em apoio àqueles padres, mamã que está enferma. E incluso tivemos um caso de uma enfermidade muito séria, que por meses as pessoas se inscreviam para cozinhar para aquela família que por meses teve uma enfermidade muito séria e as pessoas não conseguiam
cuidar de todos los aspectos, entonces nosotros tomamos para nosotros la tarea de cocinar para ellos. Isso é possível. Por que não pensamos assim mais? Não? Se quer doente, enferma em casa e nem chamamos para dizer como está. Não, está enferma. E agora com a pandemia, lejos, afasta-te, não? Nosotros. Uma outra coisa, salários variados, sueldos diferenciados, ingressos diferenciados para a escola. Então, trabalhei em uma escola que tínhamos níveis diferentes de contribuições de papá e mamã. E tínhamos um valor fijo para os maestros, ¿sí? Que recebiam todos os meses. E tínhamos fundos, paquetes de dinheiro para que cada maestro sacasse de acordo com sua necessidade. Então, se uno necessita de algo como médico, poderia sacar lá. Se uno necessitava de pagar um curso para a formação de algo, sacava de lá. E cada a escola se preocupava em que as necessidades de todos fossem atendidas e reconhecendo que são diferentes, estruturou para que a base de sueldo, vamos dizer, era o que é necessário para uma pessoa viver no lugar, e a outra variável era que cada sacava de acordo com sua necessidade. E como escola, todos têm que se desenvolver, não? Então, tínhamos um fundo para desenvolvimento de formação para todos os maestros. E Orlando, você se lembra disso, não? Orlando está lá. Que poderia sacar os fundos para colocar. Isso passamos muitos padres assim, e hacemos conversas com os padres sobre sua situação, para ver como trazê-los de volta a esse movimento de cocriação e não se quedarem como clientes, como compradores de uma... Tem uma escola em Brasil muito interessante que os padres estavam uma experiência que han hecho. Todos os anos tem uma viagem que é muito cara, muito custosa, não? E então tinham famílias que têm muito dinheiro e aquele valor não está bem. E outras famílias que não tinham tanto dinheiro e que para eles era muito esforço para poner. E aí eles pegavam o valor total da viagem, dividiam por cada todos iguais. E isso criava uma dificuldade para aqueles que não podiam. Então, decidiram fazer uma experiência. Eles e colocaram quanto que tu podes donar para a viagem. E todos davam seus valores. Ou conseguimos metade. Tem alguém que pode donar mais. E outros foram donando. E conseguimos 3/4. Alguém pode donar mais. E até conseguir 100%. E cada donou de acordo com o que podia. E lograram 100%. Isso com muita tranquilidade. Então, na vida fraterna, e não só como na que falei antes da social, não, dos conflitos, do trabalho, e na vida fraterna podemos ser criativos. Não tem ninguém, nada que possa nos parar de trabalhar colaborativamente. Nada. Só nós. Os pensamentos antigos que nos colocam em cajas e que as leis de afuera se colocam e nós nos quedamos presos a estas formas de leis.
As leis podem ser modificadas ou nós podemos criar formas que são legais e que atendem aquilo que queremos fazer. Isso não é fácil? Não. Mas que é possível, porque tenho visto isso em muitos lugares. Tenho muitos exemplos assim desta forma que estou falando. Agora, escolas que produzem todo um curso para padres e trazem todas as outras escolas para hacerlos, porque nem todos têm estrutura para criar um encontro de padres ou maestros, ou o que seja. Então, o caminho é o caminho que Steiner nos coloca. Aqui estão as leis sociais. Aprendes a usá-las e tu vai trazer saúde para a tua comunidade. E o nosso curso é exatamente isto. Queremos trazer estes elementos e fazer investigações juntos para que compreendamos cada vez mais esses arquétipos que Rudolf Steiner nos apresenta, como os 7 processos vitais, e as leis sociais, para que podemos aprender a criar em el tempo, trazer essa luz para iluminar o mundo com esta sabedoria que veio de Rudolf Steiner. Então, conhecer estas leis, trabalhar com elas, até que possa criar a partir deste conhecimento. E aí quedaremos menos em esta divisão de grupos, esse pensamento que trimembrar é ter 3 grupos que peleam entre si, e mirar a instituição que se expressa em 3 níveis, em 4 níveis, em 7 níveis, em 12 níveis. Ela tem várias maneiras de se expressar, cada corpo tem sua forma, e tentar trabalhar a partir disso. Assim como maestros, nós trabalhamos a partir da lei pedagógica, que todos conhecemos, não? Temos que olhar as leis sociais também, juntá-las e criar, harmonizar. Isso é nossa proposta de trabalho para esses próximos anos, usando formas diversas, porque agora com a internet vamos ter que nos adaptar um pouco e estar juntos, por vezes, fisicamente, juntos no tempo. E vamos fazer físico-tempo, conforme é possível. Então, queria inventá-los como diria, a pensar um pouco sobre como vamos criar estas novas formas, como vamos ter coragem de fazer algo que não ha sido hecho antes. E assim mesmo vamos fazê-los porque estamos unidos como escolas. Vou encerrar contando que os estudantes do Grupo de Brasil, que fazem uma formação aqui em Florianópolis, estavam muito preocupados com o que se passa com as escolas. Aqui no sul de Brasil temos como que 40 e poucas escolas. E cada um cuidando de si, jardins que estão se cerrando porque não têm ninhos ou porque não conseguem pagar os maestros. É muito difícil e meus estudantes estão muito preocupados. Então, decidiram fazer um diálogo fraterno em 4 encontros. E temos 40 escolas e 180 padres, administradores, maestros, creio que 45% padres e 36% maestros, e os outros tipos. E estamos discutindo tudo isto. Como vamos unir as escolas de maneira que podemos atuar em sintonia, cada uma com a sua característica, sua meta, sua missão, sua comunidade, seu karma, não? Seu destino, pero que juntos no destino da humanidade.
juntos na defesa da pedagogia, para que ela desenvolva, renove, se recrie. E está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa para nós. Aprendemos muito uns com outros e estamos criando forças para unir. E em México temos a federação que está também nesse mesmo movimento. Como vamos nos unir para termos força dentro deste país, para que protejamos as escolas quando as leis vêm que tentam sugar nossas capacidades através de coisas que não são buenas para os niños. Necessitamos dessa união. E nossa colaboração, nossa legado, talvez, como maestros de Gita, é trazer esta perspectiva e que cada um livremente possa escolher aonde vai buscar equilíbrio, aonde vai trazer saúde, aonde vai trazer algo novo, aonde necessito de coragem e aonde necessito de ajuda e ter a capacidade de trabalhar com outros. É isso que queremos desenvolver agora. Então, convidamos a todos para perguntar, falar um pouco. E tenho quero ver se consigo. Enquanto, Pedro, as perguntas queria que fossem aqui, não sei se... Puedes poner o link aí para perguntar, para que todos possam ver as perguntas. Voy a poner el link nuevamente. Sí, tenho um link que 20 e poucas pessoas adentraram. Nesse link, puedes poner perguntas. E vou poner aqui para que todos possam ver as perguntas. E aí, tu podes votar para dizer que perguntas deveríamos responder. ¿Sí? Tu podes poner o link? No te escuchamos, Ale. Ya mandamos el link para que puedan entrar a responder la pregunta. Ajá, ya. Lo vuelvo a mandar, perdón. Não consegui? Neste link, tu vais poner tua resposta. Que papel tens na escola? Que rol? E arriba tem lugar que diz pergunte. Clica nesse pergunte e escreve tu pergunta. Listo, ya lo mandamos. Se esse link pega, copia no buscador, buscador. Como se chama? En el buscador. Buscador. Eu vou levar lá cá. ¿Sí? ¿Está? Tem 8 pessoas somente, temos 77. Vamos tentar ver se conseguimos a maioria. Que rol tens? Ya tenemos 11. 11. Estão conseguindo fazer? Só tenho 11. Não tem mais. Não estão conseguindo? Sim? Sí. 18. 18. Está difícil para conseguir? Não?
¿Y preguntas? Si tienes preguntas. Só temos uma. Como trabalhar na escola se as formas estão muito marcadas dentro da organização? Como fazer uma dinâmica onde se pode exponer o trabalho de uma transformação? Pode, se concorda com a pergunta, poner aqui para saber que concorda. Vinte e sete. Enquanto vocês vão ponendo, todos conseguiram entrar? Estão conseguindo? Como trabalhar, como desarrollar a criatividade para conseguir a criação de uma nova forma. Bem. Outras perguntas, não? Pedro, ¿tú quieres empezar? A última fue... Isso não sai daqui. Como é uma organização que busca a salutogênese? Oh, me gusta esto. ¿Eh? Pedro, ¿así? ¿Tú puedes ver? Sí. Sí. Bueno, yo quería comentar algo que no sé si sea respuesta, pero Sí. puedes hacer más preguntas. Y es interesante cuando dijo Valkyria de la forma se desarrolla con el tiempo, ¿no? Pero también la forma, en el sentido de lo que les decía de las fuerzas de decadencia, es algo que aparece, no sé si mal lo voy a escribir acá. ¿Quieres que saque aquí por enquanto? Ah, no, déjalo si quieres. Sí, podemos verlo. Ah, bueno. También entre la luz y la oscuridad, yo había dicho que aparece el color, pero también la forma. Sí. En esta, digo, visualmente muy claro, en ese encuentro nosotros visualmente no podemos percibir la forma más que a partir del encuentro de la luz con la oscuridad. En este plano, ¿no? Eso. Y en el plano, digamos, que estamos hablando de luz y oscuridad, ahora en el plano del espacio y de la materia, que es el otro que había puesto yo abajo, la forma se manifiesta a través del límite, ¿no? O sea, el límite, o sea, a partir de la presencia de la luz en este plano del espacio y de la materia, se crean los límites, ¿no? El adentro y el afuera, ¿no? O el arriba y el abajo. Porque, digo, esto es algo que podemos, digamos, entender, percibir en el arte y demás, pero llevado a lo que hablaba yo de las fuerzas de la decadencia, cuando nos dice Steiner que el impulso de las fuerzas espirituales para actuar en lo cotidiano, o sea, tenemos que tener presente esta relación entre la luz y las formas
que creamos cómo se manifiestan a través de los límites, ¿no? Tal vez suena muy complicado lo que les estoy diciendo, no es para entenderlo, es para pensarlo y llevárselo como un ejercicio. Porque pienso, por ejemplo, en la práctica artística que es ser maestro Baldo, el límite está en ese ámbito de protección que generamos alrededor del niño, ¿no? Que conforme va desarrollándose y lo vamos acompañando, vamos ampliando el límite, ¿no? De acción del niño, por decirlo de alguna manera, hasta el punto en que puede ser libre y en donde él puede establecer sus propios límites en relación con el mundo y con lo que le rodea, ¿no? Ahora, y el otro comentario que quería hacer, el de la comunidad, que es muy importante porque cuando hablamos de comunidad, el reto es que tenemos que crear nuevas comunidades que nunca antes se han hecho, ¿no? El hombre siempre ha vivido en comunidad, pero el reto del hombre moderno hacia adelante es crear comunidades de seres humanos libres. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que decía Valkyria en relación a que esa luz que venía de afuera y que le daba la forma a la comunidad, ahora es aprender nosotros a desarrollar esas comunidades, pero a partir de la luz interior que surge de cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo podemos encontrar en la luz que surge de cada uno el punto donde se unen todas las luces, ¿no? Y eso es algo totalmente nuevo que hay que aprender y que tiene que ver con todo lo que nos platicó Valkyria. Porque las comunidades no es volver a cómo era antes, sino desarrollar esta comunidad de seres humanos libres. E em relação a isso, seria como que, para Rudolf Steiner, diz assim, a instituição, a humanidade desarrolla em períodos de desenvolvimento, períodos, ele chama de épocas culturais, não? Os niños se desarrollam em el tiempo, em etapas. A cada 7 anos, eles constroem um corpo novo. Algo novo se passa e vai crescendo, não? Vai desarrollando. E as instituições também desarrollam de acordo com certas leis. E podemos levar enfermidades da infância para a madurez da instituição, porque não os cuidamos antes. E isso faz com que nos quedamos sempre com o mesmo problema que se repete sempre. Então, o que queremos, quando pegamos as leis e miramos e vimos isto que é luz saudável, eu posso mirar para mim mesmo, instituição, maestro, padre, colaborador, que seja, e ver como estou colaborando para esta situação e o que posso fazer para cambiar. E podemos explorar, pensar, investigar, até que concordamos em caminho. E aí, hacemos este caminho que muito desses processos de decisórios, de toma de decisão, tem maneiras maravilhosas de se fazer que agrega a comunidade, até mesmo em frente a desacordos. Quando não concordamos, se hacemos um bom processo de toma de decisão, baseado nestes arquétipos e nestas leis de Steiner, conseguimos caminhar com mais saúde. E as resistências que falavam aqui, nessas perguntas, foram como entregar às famílias que resistem ao câmbio, ¿sí? Como entregar a todos nós
hacermos agentes de los cambios. Este es el cambio, el grande cambio es que yo no tengo que hacer eso para o otro tiene que ser parte para decidir y tomar fuerza para actuar. Tenemos que hacer un cambio muy grande en que no podemos cuidar de otro en su libertad. Podemos cuidar fraternamente en su necesidad. Y juntos desarrollar los insights para caminar en libertad lado a lado, ¿no? Entonces, esse aqui é o câmbio, esse aqui é a grande diferença. Por exemplo, se não há reclamos, então busquemos-los, porque nós não somos perfeitos, é isso, perfeitos? Sabemos que nossas instituições têm problemas, porque todas têm, as grandes, as pequenas, escolas, negócios, todos estão passando por este momento de cambio e tem que ter uma mirada nova para ter força para o cambio. E se ninguém me diz que algo está não está bueno, algo se passa. Talvez não tenham coragem de falar. Talvez a comunidade les rechace, então não querem mais vir e falar nada. Não sei. Busca os reclamos, porque eles te indicam aquilo que tem que ser melhorado. Então, hace um survey, hace um encontro para dizer o que está bem, o que necessita de cambio. Vamos ver o que é precioso para esta organização que podemos cambiar. Por exemplo, prático, assim. Eu trabalhei em uma escola que tinha 900 estudantes e como que o ensino, a prepa é muito grande. Então, anualmente, eu me encontrava com todos os alunos de classe em classe e hacía-les a pergunta com os estudantes. O que é precioso em esta escola que nunca poderemos perder? O que é que necessitamos cambiar? Porque ainda não está perfeito. E que mensagem tens que dar para 3 maestros? Um que admiras, outro que é difícil para ti e outro que podes decidir quem. ¿Sí? A resposta dos alunos, dos estudantes, nos dão elementos para descobrir aquilo que é essencial para eles e aquilo que era necessário que nós, como maestros, pensemos em como atuar de maneira nova. ¿Sí? Então, podemos criar mecanismos para descobrir dentro da comunidade, nós que estamos em liderazgo especialmente, descobrir dentro da comunidade o que vive e a partir do que vive incentivamos aos reclamos no bom sentido, no sentido de que incentivamos que nos diga aquilo que é precioso e aquilo que está em movimento de cambio e que necessitamos promover este cambio, não? Isso seria como... E que eu mesmo, em o equilíbrio de trabalho colaborativo entre participantes ativos e passivos. Então, nós tomamos... Pedro, ¿tú quieres responder esta o me voy? Okay. No, sigue. Sigo, dale. Sí. ¿Cuál es a essência da fraternidade? É o trabalho colaborativo. E colaboramos no sentido de que trabalhamos lado a lado. ¿Sí? E nesse caminho da vida de trabalho, nós somos muito diferentes.
las necesidades son diferentes y, por tanto, las contribuciones también pueden ser diferentes. Hay gente que contribuye más, hay gente que contribuye menos. El problema es que se pasa é que confundimos isto com a questão da liberdade, não? Porque na vida cultural eu tenho capacidades que eu desenvolvo. Esta capacidade se põe a serviço da comunidade na vida colaborativa. Então, aquilo que tenho como capacidade intelectual, social e até mesmo física, ela se põe a serviço da comunidade. E lá colaboramos. É no atuar que se colabora. E se tem gente que ainda não encontrou forças para colaborar e, de alguma maneira, ela tem que estar livre para decidir quando está lista. E aí temos um problema. Eu acho que estamos fazendo muito mais que este outro. Esse maestro não faz nada, não participa de nenhuma comissão, não tem nenhum compromisso, e esse aqui está em todas. E aí a reflexão que cada um tem que fazer é: por que eu estou em todas as comissões? Será que porque estou em todas, aquele maestro não se move para hacer algo? ¿Sí? Mirar para mí mesmo, hacer la reflexión de cómo estoy yo à frente de outro. E nesse processo de liderazgo, será que estou afastando o outro de participar? Posso lhe dar uma pequena oportunidade para que venha e não lhe dizer: todos têm que fazer isto. Compreende? Não sei se está claro o que quero dizer. Quero dizer que se tem gente que está mais passivo, é porque talvez estejamos arriba dos limites. Talvez estejamos concentrando atividade em nós outros. Talvez temos que ser abertos, transparentes e dizer: necessito de ajuda. Talvez temos que dar limite a nós mesmos, limite a nós outros. Aqui posso contribuir. Aqui encontro uma coerência entre o meu individualidade, minha tarefa no mundo. E aqui abro espaço para os outros. E aí eles se moverão a partir de seu chamado, a partir daquilo que identificam como sua tarefa. Muitas vezes fazemos muito e os outros não têm oportunidade. Então, são os dois lados. Por um lado, criar oportunidade para os outros. Por outro lado, deixar um pouco para que surja um espaço para os demais. O equilíbrio entre os dois. Não sei se respondi. Listo. Yo quería abordar de mi parte una última pregunta, la de cómo es una organización que busca la salutogénesis, pero creo que la respuesta también tiene que ver con todas las preguntas en relación a la creatividad y cómo ser creativos, cómo deshacernos en términos de organización de lo viejo y empezar con lo nuevo. Pero la pregunta sobre cómo, yo creo que está relacionado esto de cómo busca la organización la salutogénesis. Y un principio que es, creo que muy claro y muy sencillo, es empezar a juzgar de una manera diferente a las cosas y a las personas y a lo que sucede en la organización. Y Steiner nos da una respuesta muy sencilla y muy clara, que es
En vez de juzgar en función de lo que es bueno o es malo, eso es algo que ya tenemos que superar, ¿no? Y lo que hay que hacer es cambiar los términos, los conceptos de bueno y malo por salud y enfermedad. Entonces, a la hora que hacemos juicios sobre las cosas, sobre lo que sucede en nuestra organización, si empezamos a pensar no si esto es bueno o es malo, sino esto que está sucediendo es algo que nos lleva a la salud o nos lleva a la enfermedad de nuestro grupo social. El simple hecho de aprender a juzgar de esa manera va a traer cambios inmediatamente cuando uno se acostumbra a pensar de esa manera. Y ese trabajo, pues es un trabajo, empieza por individual. ¿Cómo juzgo yo mismo mis propios pensamientos, sentimientos, emociones y mis acciones, ¿no? Hice bien, lo hice mal, cómo traté a esta persona, la traté mal, la traté bien. Si cambiamos por pensarlo en términos de salud y enfermedad, creo que eso ya nos lleva a un pensamiento vivo, y el pensamiento vivo es lo que genera la creatividad, ¿no? Para encontrar nuevas soluciones. Posso acrescentar ¿Sí? algo? Sim. Vou compartilhar aqui. Entonces, los principios, ¿tú puedes ver? A salutogênese tem alguns princípios, ela se dá ao nível físico e espiritual e da alma, não? Então, ao nível físico, temos que aprender a trazer o equilíbrio sempre. Então, se uma instituição que busca em seus recursos fazer sempre processos de heterostasis para aprender a fazer um equilíbrio. Sempre a enfermidade dentro de uma organização é algo que está fora de equilíbrio no corpo físico, não? E a busca de encontrar equilíbrio, flexibilidade para enfrentar tolerância e para enfrentar frustrações, ¿sí? Quando não estão bem, e lidar com estresse. Esses três elementos são fundamentais para isso, não? Então, temos o estresse na comunidade, como vamos lidar? Um problema é somente uma coisa que necessita de cuidados. Temos que ter uma metodologia, um trabalho para conseguir encontrar isto, não? E aqui, ao nível da alma, temos que ter um sentido e coerência. Desculpa tentar português, porque não sabia que íamos falar isto. E eu hecho uma palestra na semana passada sobre isso. Como se fazer salutogênese social, não? Eu peguei os conceitos de salutogênese e trouxe para a vida social. E mirar com a mirada de Rudolf Steiner, não? Das questões sociais. Então, na salutogênese, tenho que ter um sentido e coerência com a minha individualidade, meu propósito e aquilo que estou fazendo. Então, se o mundo tem que ser compreensível, o mundo tem que ter sentido, significado, valioso, tem que ser significativo, sim? E que tem que ser menunciável, que permite que possa atuar. Essa coerência é muito importante. Então, se nas nossas comunidades, se não temos gente, indivíduos, que são exemplos de gente que trabalha com sentido, com coerência, que trabalha a partir de seu propósito, que está a serviço dos niños, a serviço da comunidade, temos problemas de saúde social também. Os niños necessitam de gente que tenha um sentido e coerência muito forte.
¿sí? Porque o mundo, entonces, es comprensible o que se pasa na pedagogia, se não é, busca comprendê-la, busca compreender o mundo, compreender a instituição, compreender o que está. Que sentido tem esta pedagogia? Que sentido tem aquilo que hacemos nesta comissão, comitê? É significativo, é valioso, está contribuindo? Podemos atuar. Disculpa que te interrumpa. Pedir que aqueles que estão saindo, ¿sí?, possam escrever uma palavra aqui no slide, ¿sí? Peço que escrevam uma palavra com que estão saindo de acá agora. Sí, regressem lá e vai encontrar uma página nova. Escreve uma palavra daquilo que está levando para contigo. Não, dentro de Leslie, em Slido. Si revisan el chat, pusimos el link para que ustedes puedan entrar. Bueno, copian eso en su buscador y ahí pueden responder. Vai escrevendo. Eu queria que todos que pudessem se inscrever. Só 7? Esperança está mais forte que todas. Sim, cerraram? Entonces, a mensaje es esperanza, amor, gratitud, transformación, renovación, gratitud, amor. Muchas gracias. Si puedes continuar, después mando un email con a forma final, ¿no? Esperanza está bien grande, luz, amor, gratitud, renovación, transformación. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias, desde Cali, Colombia. ¡Oh! ¡Qué bueno! Eu me gostou muito de Cali, quando fui para o congresso. Luis Horacio Gómez. Um encontro, sim. Ya. Há muito tempo, não? Ya, sí. Es muy válido todo esto que he podido escuchar porque precisamente acá tenemos unas decisiones que tomar en las distintas emprendimientos debido a las leyes que ha sacado el gobierno respecto a la educación. Sí. Y en eso muchos padres se niegan entonces a enviar sus hijos en esas condiciones. Entonces es como volver y reinventarnos de cómo asumir el trabajo con los niños. Sí. Y están tarefa muy grande. Sí, están surgiendo ideas y es lindo haber escuchado esto porque nos da pues, ideas. E tu podes unir-se, pode encontrar um grupo para unir-se a nós no grupo de gestão, porque parte do programa vai ser online, não? Podes participar um grupo para assim estudar juntos e poder participar. Isso é possível, não? Assim podemos estudar juntos, não?
hacer, como decía, investigaciones, experiencias, avaliar para ter certeza que estamos no caminho correcto, ¿no? Mejor caminho. Bueno, pues muchas gracias con estas palabras llenas de sentido, esperanza, gratitud, renovación, transformación, luz. Nos vamos y bueno, esto que estuvimos escuchando serán líneas que se retomarán en la formación de Gita de Desarrollo Humano y Gestión Organizacional. Y bueno, eso pueden consultarlo en la página de Gita. Muchas gracias a todos por estar aquí. Valquíria, Val, abraço, obrigado. E obrigado graças a todos também por participar. E nos estaremos vendo pronto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Tchau. Bye. Gracias, buenas noches. Tchau, Letícia. Dios, Valquíria. Gracias. Valquíria, qué gusto. Chao a todos. Qué gusto. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Ana Paula. Nos vemos, Margarita. Nos vemos. Cuídense. Chao. Bye, Karina. Buenas noches. Bye. Chao, chao a todas. Eli, nos vemos. Nos vemos, Ana Laura. Váyale. Gracias. Me encanta. Gracias, Valquíria. Gracias, Pedro. Bye. ¿Cuántos? Gracias. Mira Chao. cuánta gente, qué cosa más bella. Sí. Cuídense mucho, sí, es muy lindo. Qué gusto. Cuídate, cuídate, Val. Un abrazote hasta allá. Gracias. Aquí estamos. Adiós a todos. Sí. Sí, gracias, desde Cali. Chao. Gracias, Pedro. Gracias, Ana Paula. Thank you.